é um tema que fala sobre a dependência emocional na meia-idade. E eu volto a dizer, depender é algo muito difícil. É algo que faz com que a gente não só queira escravizar de quem a gente está dependendo, e hoje nós vamos olhar com muito amor, muita paciência para as questões das nossas dependências. E aí, o que é depender emocionalmente? O que vocês consideram que é a dependência emocional? O quê? O que você sente que é depender emocionalmente de alguém ou de alguma coisa? Essa dependência emocional que nós estamos falando aqui é uma dependência negativa, né? Nós não estamos falando de um relacionamento onde eventualmente você se sente um pouco mais dependente, você se sente um pouco mais vulnerável e aí você passa a depender. Não. Nós estamos falando de um vício, de um hábito, de uma presença constante, de uma necessidade do outro ou de alguma coisa, como se aquilo não fizesse o menor sentido. Aquilo que você quer não tem em você. Não tem a menor possibilidade de ter em você. Então, por isso que você fica tão obsessivamente conectada com o externo, conectada com o outro, tá? De alguma maneira, todas nós dependemos emocionalmente de alguém ou de alguma coisa. Pode ter sido no passado, pode estar no presente, tá? E sendo assim, nós precisamos olhar se essa dependência emocional que nós estamos sentindo dessa pessoa, desse marido, dessa mulher, desse namorado, dessa amiga, uma forma de validação. Perfeito. Então, nessa validação, quando a gente entra no processo de depender emocionalmente, é uma validação que nunca está suficientemente boa. Mesmo que o outro nos valide, é uma lista de exigências que nós colocamos no momento da dependência que coloca essa validação num lugar intangível, impossível de a gente associar, da gente chegar. Então, o que acontece? Quanto mais dependente eu fico da validação, mais eu quero receber, mais eu preciso receber. Torna-se uma necessidade de respirar. Então, a dependência emocional que eu tô falando aqui é algo que começa, teoricamente, muito simpático, ou quase assim, amoroso, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui uma coisa que eu anotei, que na hora que eu falei, é quase visto como uma forma de amor, uma forma de amar. Mas, quando é patológico, quando é algo que foge realmente da percepção de quem depende e também do outro que toma esse lugar de ser o objeto e não quer sair, isso se torna um vício. Isso se torna um círculo vicioso, onde você, usando o exemplo aqui, querendo se sentir validada, imaginando que a validação vem só do externo, o que acontece com esse processo? Você fica viciada em depender e em exigir, porque a validação que chega, pode até chegar, ela não se torna suficiente. Ela vai diminuindo, a validação vai sendo até esquecida no processo da dependência emocional. Por quê? Porque começa a entrar o vício de depender. O externo tem que me dar. Por quê? Por que o externo tem que me dar num processo patológico de dependência emocional? Por que às vezes na meia-idade as mulheres se sentem tão dependentes de alguém ou de alguma situação ou até de um grupo, por exemplo, da própria família ou dos filhos,
os filhos estão crescendo, estão ficando mais independente e a mulher vai se sentindo cada vez mais triste, menos validada, menos importante. Por quê? Porque o outro está saindo desse lugar de dependência. Por que vocês acham que isso acontece? O que acontece com o feminino na meia-idade que às vezes torna-se muito vulnerável a processos de dependência emocional? O que vocês que nem são ainda, que eu sei que tem mulheres aqui que nem estão na meia-idade, mas tem mães, né? O que você acha que acontece com uma mulher que chega nessa fase da vida e se torna talvez mais até dependente do que ela já veio sendo e agravando esse processo? Por exemplo, tem mulheres na meia-idade que se tornam altamente dependentes dos filhos. Tem mulheres na meia-idade que se tornam dependentes do marido ou da companheira pelo medo da solidão. Pela ideia de que por estar envelhecendo e por estar fazendo um processo de transição, se sentindo mais vulnerável, elas se sentem vulneráveis pela idade e pelas crenças errôneas que trazem sobre a idade. A insegurança decorrente da idade. A idade em si não é nada. Ela é inclusive, ela pode ser inclusive um grande trunfo, né? Um grande benefício na vida da gente. Porque idade significa experiência, significa que a gente está conseguindo viver para envelhecer, não é mesmo? E quando a gente está vivendo para envelhecer, para ter experiência, o que acontece com a gente? A gente está fazendo aquilo que o nosso instinto de preservação quer, viver. Só que a gente não associa o viver com o envelhecer. E nós sentimos crenças impostas pela educação, crenças impostas pelas nossas ancestrais, crenças impostas sociais. A sociedade dita e impõe muitas crenças limitantes em relação principalmente ao feminino e principalmente à mulher da meia-idade, né? Crenças, inclusive pessoais, de coisas ou de situações que a gente não conseguiu obter o resultado que queria naquele momento e que a gente considerou que aquilo é o limite de tudo. Então, a dependência emocional na meia-idade, ela está diretamente relacionada a uma falta de afeto, a uma falta de valorização lá na infância. Uma mulher de meia-idade que se torna ou que fica muito dependente emocional do marido, do filho, até da carreira, de uma relação com uma amiga, isso significa que ela tem dentro dela uma história infantil extremamente sem valorização, sem sentir a valorização e sem sentir o afeto que ela queria. E por isso, esses buracos adquiridos na infância, esses buracos, essa falta de afeto, essa falta de valorização, ficou ali. Quando a gente está vivendo a vida na juventude, não sei o que, a tendência da gente é tentar escapar para não entrar em contato com isso e fazer o que deve ser feito. E o que deve ser feito é estudar, é progredir, é casar, é ter filho. Aí vai depender de todos os inputs que a gente foi recebendo ao longo da nossa adolescência e vida adulta. E daquilo que a gente fez para escapar dessa fragilidade, dessas faltas. Quando a gente chega na meia-idade, tudo aquilo que ficou guardadinho, escondidinho debaixo do tapete, o que acontece com isso? O universo e a sabedoria da nossa essência diz, cara, você tem meia-idade já, e você tem mais meia-idade para viver. Vamos fazer aquilo que você não fez. Vamos olhar para você e para as coisas que você decidiu não olhar, porque você considerou que você não tinha tempo, que você estava muito ocupada e que você tinha que fazer outras coisas para escapar disso. Então vamos olhar. E aí, muitas vezes, o que nós chamamos de crise se torna uma grande dependência emocional de algo, de alguém.
tá? Eu tenho muitas clientes que eu sinto que se tornaram dependentes emocionais dos filhos, que se tornaram dependentes emocionais das carreiras, daquela necessidade de fazer o que não fez dentro da própria carreira. Reorganizar prioridades é fundamental, total, baseada agora em novas prioridades, né? Porque uma mulher da meia idade, uma mulher mais velha, é uma mulher que ela tentou compensar a falta de amor através dos relacionamentos que ela teve ao longo da vida. Como todo ser humano, a gente tem a falta e essa falta ela não é trabalhada enquanto a falta em si, da minha percepção. Ela é trabalhada a falta como faltou do outro, faltou do governo, faltou de alguém, faltou de alguma coisa e eu vou encontrar em algum lugar. A gente não tem a educação emocional de dizer a sensação da falta é minha. Eu sinto que falta, portanto essa falta é minha, é interna. Eu não preciso olhar para fora e pedir ou exigir que alguém ou que alguma situação me complemente emocionalmente, porque essa sensação de falta é minha. Então, a prioridade de uma mulher na meia-idade, que eu chamo carinhosamente de loba, é a prioridade de parar e dizer todas as faltas que eu senti, todas as faltas que eu fiquei buscando para compensar a falta de amor, que é o núcleo de todas as faltas, não adianta mais eu continuar procurando no externo. Não adianta mais eu tentar exigir e escravizar o outro para ter aquilo que eu tenho certeza que eu não tenho. Porque essa certeza já é o maior erro da mulher da meia-idade. Ela tem e tem tudo que ela precisa. E o que ela ainda não tem de forma expressiva, ela tem latente. Ela pode fazer curso, ela pode fazer terapia, ela pode buscar lives como essa, ela pode comprar cursos como a Virada da Loba, ela pode procurar viajar, ela pode fazer meditação, ela pode fazer yoga, ela pode fazer tai chi, ela pode começar a fazer arte, ela pode fazer o que ela quiser. Só que na cabeça dela, a cabeça dela tá presa numa situação lá do passado, da infância, aonde ela sofreu por não ter o que ela queria. Porque a nossa criança, de fato, é dependente. Mas a mulher adulta, que já viveu meia vida, não. E se ela não tem daquele relacionamento, ou daquela situação que ela se põe dependente, o que ela quer, ela tem que olhar para ela e dizer, essa falta é minha. Essa dependência emocional, essa vontade de escravizar o outro para me dar o que eu preciso, porque eu acredito que eu preciso, mas eu tenho certeza que eu não tenho para me dar, é algo que eu preciso curar em mim. Então, a dependência emocional é um sintoma patológico, muitas vezes, nem sempre é só um sintoma pontual, ela vem como uma patologia mesmo, onde eu fico persecutória para fora, eu olho para fora, eu quero fora, a falta tá lá, tá dentro e é fora que eu vou encontrar. E eu elejo na minha dependência emocional patológica alguém que tenha o perfil que eu imagino na minha criatividade, que tem o perfil e que tem as qualidades que eu quero e que tem que me dar. Então, olha quanta criação, né, gente? É criação para tudo quanto é lado, né? A gente cria tudo. A gente cria a fantasia da pessoa, a gente cria a fantasia do que ela tem para nos dar e que ela vai nos dar. E à medida que isso não vai acontecendo do jeito que a minha patologia de dependente emocional imagina que aconteça, ao invés de eu diminuir e recolher e ir para mim e procurar em mim, eu faço o quê? Eu começo a procurar no outro. Eu começo a insistir, a investir
Com o quê? Com sentimentos dominadores, com ciúme, com apego, com possessividade, com atitudes persecutórias. E, gente, isso acontece muito na mulher, mas isso também pode acontecer com a mulher da meia-idade. Ela também pode ser o objeto daquela outra pessoa que decidiu que ela vai dar. E aí a gente olha o outro lado da moeda e pergunta: por que as pessoas ficam em relações assim? Por que que alguém que é eleito como centro do universo do outro permanece nessa relação que nós sabemos que tem um traço doentio?